Boa noite, a paz seja convosco, amém? Glória a Deus, está todo mundo vivo? Glória a Deus, o Senhor, Ele tem algo específico para os nossos corações. O Senhor, Ele tem falado muito comigo a respeito dessa palavra faz um tempo. E dessa vez, novamente, o Senhor me fez lembrar disso. E eu tenho certeza que é de Deus para as nossas vidas nessa noite, amém? Se tiver com a sua Bíblia, abre lá comigo em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 20. Só ele. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Só esse versículo, amém? Pode fechar a sua Bíblia, ficar relaxado aí no seu lugar. Colocar seu coração diante do Senhor para que Ele fale com você. Da mesma maneira que Ele tem falado comigo. Meu Deus, tem um fio aqui, Espírito Santo. Vou ter que me lembrar dele. Essa passagem, ela é muito conhecida, amém? Quantos já tinham lido, ouvido, cantado sobre essa passagem? Quantos já? Amém? Hoje em dia ela é uma música, na verdade, muito comum, né? Não é só uma ministração de uma palavra, uma passagem, um versículo, elas são canções. Agora mesmo, enquanto a gente cantava, a gente falava a respeito de Deus vir e tomar o seu lugar, de nós abrirmos a porta, de nós permitirmos que o Senhor, Ele venha e Ele ceie conosco, e Ele partilhe da nossa vida. Então esse é um texto muito conhecido. Esse é um texto, nessa atualidade, um dos mais cantados, um dos mais falados. E esse texto, ele fala especificamente sobre isso que nós cantamos, sobre estar na presença de Deus, sobre nós estarmos recebendo o Senhor dentro de nós, nas nossas vidas, no nosso coração, no nosso andar, no nosso caminhar. Se você lê o contexto do texto, não tem nada demais. É a carta do anjo a Laodiceia, e ele vai dizer sobre os pecados, aquilo que estava afastando Laodiceia do Senhor, e sobre o fato de que Jesus estava à porta e batia. Então não há nenhum mistério sobre isso, não há nenhuma novidade sobre isso. Esse texto, ele fala a respeito de salvação, de ser encontrado pelo Senhor, de estar receptivo àquilo que o Senhor, Ele tem para nós, de ouvir o som da porta soar e abrir e receber o Senhor. Esse texto, ele fala a respeito de mim e de você, porque o Senhor Jesus, Ele estava falando sobre mim e sobre você também. Ele estava dizendo que Ele estava à porta do povo de Laodiceia, mas Ele está à nossa porta também todos os dias. E o Senhor, Ele insiste em nós. Esse texto, ele fala também sobre o nosso valor, sobre a nossa importância diante de Deus, do quanto Jesus se importa comigo e com você, ao ponto de incessantemente bater a nossa porta, incessantemente nos convidar a um relacionamento com Ele. Todos os dias, eis que estou à porta e bato. O Senhor, Ele disse assim, no momento que Ele ia deixar os discípulos, Ele disse assim, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E de uma forma maravilhosa, Ele não só está, como Ele age em nós. O Senhor, Ele está aqui e Ele permanece querendo ter um relacionamento conosco. Ele não se faz presente somente, Ele participa das nossas vidas. Ele se envolve conosco. Então, nós somos o coração onde há a porta. E aí essa porta precisa ser aberta para que o Senhor, Ele venha e faça parte das nossas vidas. E esse texto fala sobre isso, sobre a nossa importância diante do Senhor, sobre o amor do Senhor, sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos viver isso, nós podemos tomar posse disso, e nós podemos cantar sobre isso, e nós podemos levantar as nossas mãos, e nós podemos celebrar, porque o Senhor, Ele um dia bateu a nossa porta, como Ele faz incessantemente, e nós correspondemos a isso, amém? Quantos têm aberto o seu coração para o Senhor? Eu tenho aberto meu coração para o Senhor todos os dias, porque todos os dias o Senhor, Ele quer ter um relacionamento conosco. Só que aquilo que o Senhor, Ele colocou no meu coração
Aquilo que o Senhor ele falou comigo não tem a ver com tanto quanto abrir uma porta. Não tem a ver com receber um Deus de graça e misericórdia habitando dentro de nós. Porque tudo isso nós entendemos, amém? Tudo isso nós entendemos. Nós entendemos que nós fomos agraciados por um amor infinito. E que nós podemos ter este amor habitando dentro de nós. E isso é poderoso. Mas o Senhor, ele falou algo diferente. E eu tentei encontrar um outro texto e eu pensei, eu quero falar sobre isso, mas eu quero falar talvez de uma outra forma. Mas o Senhor, ele me levou a este texto. E o Senhor, ele quer falar conosco sobre fazer o que é preciso ser feito. O Senhor, ele quer falar conosco a respeito de fazer aquilo que é preciso. Não é fazer algo, não é fazer alguma coisa necessária, não é realizar, é fazer o que precisa ser feito. Todos nós sabemos o que nós precisamos fazer, todos os dias. Quando você acorda lá na sua casa, ainda que você seja bem desorganizado como eu, que você não tem o hábito de planejar nada, você vai e vai com Deus. Mesmo que você seja assim, você sabe o que você tem que fazer, a rotina do seu dia. Se você é uma mulher, dona de casa, mãe, você tem uma rotina. Se você trabalha, você tem outra e você sabe o que você precisa fazer. Quando nós acordamos, quando nós vamos ao nosso trabalho, nós sabemos o que nós temos que fazer. Quando nós nos relacionamos com os nossos amigos, nós sabemos o que nós temos que fazer. Isso é natural para nós, saber o que fazer. Às vezes nós não sabemos como fazer. Às vezes nós não queremos fazer, às vezes nós procrastinamos em fazer, mas nós sabemos o que nós temos que fazer. E o Senhor, ele foi muito específico ao meu coração, porque hoje nós vivemos um tempo, é um tempo muito claro. Muito claro, se você tem amigos, se você acompanha as redes sociais, se você conversa com as pessoas lá no seu trabalho, e você observa os meninos mais jovens, os meninos de 25, 24, 28, os meninos, meninas, nós vemos isso de uma maneira mais forte. Esse incessante hábito de não fazer o que precisa ser feito. De encontrar dentro dessas circunstâncias do dia a dia da vida motivos, razões, e encontrar responsáveis para que não seja feito aquilo que precisava estar sendo feito. Então você vê muita gente jogando a culpa, a responsabilidade, encontrando motivos pela falta de empenho no trabalho, pela falta de saúde. Hoje a gente escuta muito isso. Eu sou manicure, o meu esposo é cabeleireiro, então a gente trabalha com muita gente, então a gente escuta muito isso. Mas a minha mãe teve que me passar isso. Nossa, mas isso aqui que eu tenho dela, ou isso aqui que eu tenho do meu pai, ou nossa, isso que eu tenho, mas isso aqui é porque fulano sempre fez isso, aí eu fazendo igual. A gente escuta muito que, nossa, fulano fazia assim, olha, eu acabei fazendo da mesma maneira. Porque é muito fácil você encontrar razões e responsáveis por tudo aquilo que você e que eu faço. Se eu quiser encontrar uma razão para eu gostar de algo, eu vou encontrar. Um motivo que tire a minha responsabilidade, a minha participação nisso, eu vou encontrar vários. Eu vou encontrar um responsável pela minha maneira de falar. Talvez não seja minha, talvez venha da minha criação, talvez seja a responsabilidade de quem me educou, talvez a minha maneira de corresponder ao amor, a minha maneira de amar, a minha maneira de cuidar da minha família, não seja minha responsabilidade. Talvez alguém fez antes de mim e essa é uma boa razão para eu agir e fazer as coisas de uma determinada forma. E isso é uma constante. Eu escuto muito isso. E se você já conversou com alguém, você pode ser que você também tenha ouvido sobre isso. Sobre a facilidade de encontrar motivos e razões para se fazer algo. E o nosso Deus, Ele também tem motivos, razões
para fazer as coisas que faz. O Senhor, Ele nunca pediu para que nós fizéssemos algo que Ele antes mesmo não tivesse demonstrado que nós poderíamos fazer. Não houve nada que o Senhor nos pedisse para fazer que Ele mesmo não tivesse cumprido. A palavra do Senhor, ela nos garante que Jesus, Ele cumpriu toda a lei. Toda a lei está cumprida no Senhor. Então, tudo que nós achamos muito difícil de fazer, Jesus fez primeiro. Tudo aquilo que diz respeito às nossas vidas, que nós achamos complicado, o Senhor, Ele já fez. Então, eu acho difícil fazer isso, Jesus já fez. Eu acho difícil me responsabilizar por isso, Jesus já fez. O Senhor, Ele fez todas as coisas. Todas as coisas. E o mais magnífico a respeito do Senhor é que Ele disse que Ele estava à porta e Ele batia. Ele estava à porta. Eu quero que você preste atenção nisso. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito da sua salvação, da graça imerecida que você tem e que eu tenho. Não sei se você já perdeu tempo pensando sobre isso ou ganhou tempo pensando sobre isso. Mas se você observar bem a construção de toda a história até chegar à crucificação de Jesus Cristo, você vai entender que não havia um único motivo, uma única razão que motivasse o Senhor a nos querer e a nos desejar. Não havia nada que o homem tivesse feito que justificasse o nosso Deus resolver que toda a humanidade deveria ter acesso a Ele. Não havia um indício, não havia um movimento que desse a entender que nós chamamos a atenção do Senhor de alguma maneira, e então Ele decidiu que a sua graça e o seu amor seria estendido para toda a humanidade. O Senhor, Ele fez isso porque Ele quis, porque assim Ele desejou, porque era a vontade do Pai, porque quando o Senhor Ele trouxe à existência o homem e a mulher lá no Jardim do Éden. Ele os fez para um relacionamento e para a eternidade. O Senhor tinha um plano, que o homem, que a mulher caminhassem com Ele, de eternidade em eternidade. Esse era o plano inicial do Senhor. Isso era o que Deus tinha para mim e o que tinha para você. O Senhor fez perfeito. Mas pela nossa vontade, pela vontade do homem, da nossa natureza falha, porque é nossa também, não era só de Adão e Eva, é nossa, nós somos homens, e nós somos mulheres, e nós carregamos isso também, a nossa natureza, e essa natureza, ela resistiu ao Senhor. Então o homem, ele peca, e ele abandona a presença de Deus, ele é destituído da glória do Senhor. Então ele não pode mais compartilhar a presença de Deus como ele compartilhava antes. Ele não pode mais andar, ver o Senhor como ele fazia há 1 minuto atrás. Então agora há uma separação entre o homem e Deus. E nós estávamos destituídos da glória do Senhor. Nós estávamos afastados do nosso Pai. Mas o nosso Deus, que é todo amor, Ele bolou um plano. Ele pensou em algo que fosse suficiente para que toda a humanidade tivesse acesso à presença dEle novamente. O Senhor, Ele queria que eu e você tivéssemos acesso à sua presença, que não fosse mais necessário que houvessem sacrifícios, um único sacrifício suficiente para toda a humanidade. O Senhor, Ele planejou com cuidados e detalhes, cada passo, cada decisão, cada coisa, cada detalhe sobre a vinda do Senhor Jesus foi pensado para que eu e você hoje, neste dia que nós estamos, tivéssemos acesso liberado à presença de Deus, porque sem o nosso Jesus Cristo, sem o nosso Senhor, não haveria acesso.
Não haveria dobrar os joelhos. Seria impossível que eu e você nós cumpríssemos a lei. Seria impossível. Porque nós estamos a quantos milhares e milhares de quilômetros de distância, fora o oceano, separado do povo que conhecia as leis. Agora você imagina se a gente não consegue cumprir as leis da nossa nação, a cultura da nossa nação. Imagine nós nos apropriarmos de uma outra cultura e fazer tudo o que aquela cultura manda. Seria impossível. Nós estaríamos distantes do Senhor se não fosse a cruz de Cristo nos alcançar, não fosse o sangue do Senhor derramado sobre todos nós, e então nós temos acesso ao Senhor. Agora, eu quero que você pense sobre isso. Eu preciso que você pense sobre isso. O mesmo Deus que tornou acessível, porque a palavra do Senhor diz, o nosso Jesus dizendo, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essa é a palavra de Jesus. Não há acesso a Deus a não ser por Ele. Esse mesmo Deus que desceu dos céus, se fez carne, habitou entre nós, caminhou entre nós, sofreu. Esse Deus, Ele mesmo construiu essa porta. Não havia porta, irmão. Não havia porta onde o Senhor pudesse bater. Nós estávamos inacessíveis, não havia acesso. Não havia como eu e você, nós dobrarmos os nossos joelhos aonde nós estivermos, a qualquer hora do dia, a qualquer segundo. Você pode fechar os seus olhos agora e você vai falar diretamente com Deus, através do acesso perfeito, feito pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Esse acesso foi construído por Deus, projetado por Deus. Essa porta que nós cantamos, que nós levantamos a nossa voz e que nós dissemos que nós ouvimos bater, essa porta foi criada pelo próprio Deus. O Senhor, Ele colocou essa porta e Ele se colocou do lado de fora. Você entende que o Senhor, Ele é dono das nossas vidas? Você entende que o Senhor, Ele é dono da humanidade? Se o Senhor quisesse, Ele entraria na nossa casa. Que se o Senhor quisesse, Ele poderia fazer qualquer coisa. Mas o nosso Deus, Ele escolheu, irmão, escolheu, decidiu, Ele quis fazer uma porta, se colocar do lado de fora dela e bater nessa porta para que eu e você pudéssemos recebê-lo dentro do nosso coração. Foi isso que o nosso Senhor, Ele fez na cruz do Calvário. Ele construiu essa porta. Ele criou isso. Ele trouxe à existência novamente algo que nós não teríamos como fazer. Nós não poderíamos fazer. Mas o Senhor, Ele fez o que precisava ser feito. Entenda isso, irmão. O Senhor, Ele fez aquilo que precisava ser feito na hora em que deveria ser feito, de maneira completa e total, porque o Senhor, Ele derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário. Nada sobrou de sangue dentro do nosso Cristo, porque Ele fez o que precisava ser feito, da maneira que precisava ser feita. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Sabe por que o Espírito Santo nos trouxe essa palavra essa noite? Porque nós precisamos começar a fazer aquilo que precisa ser feito, da forma que precisa ser feita. Sabe o que nós fazemos? Nós encontramos razões, e nós encontramos motivos, e nós encontramos responsáveis, para que eu e você, nós continuemos vivendo a nossa vida da mesma forma todos os dias. Nós acordamos num lar destruído, nós vamos dormir dentro de um lar destruído e nós não fazemos aquilo que precisa ser feito. Nós não nos levantamos e fazemos aquilo que o Senhor, Ele precisa que nós façamos, porque nós podemos fazer isso, irmão.
esse acesso torna possível que você e eu, nós possamos alcançar no Senhor coisas inacreditáveis. Esse acesso faz com que casamentos sejam restaurados, com que doentes sejam curados, faz com que aquele que está sofrendo, ele abandone o sofrimento, aquele que está perdido no vício, ele deixe o vício, porque nós podemos fazer, através do nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que precisa ser feito. Sabe o que nós precisamos parar de fazer? Sabe o que nós precisamos parar urgentemente de fazer? É de encontrar as razões e os responsáveis por nós estarmos parados há anos nos mesmos lugares. Para nós não conseguirmos viver completamente o ministério que o Senhor nos confiou. Porque nós não conseguimos fazer que a nossa casa seja bendita como o Senhor, Ele disse que seria. Porque nós não conseguimos fazer com que o nosso casamento, com que a santidade que o Senhor disse que Ele mesmo nos santificaria, irmão. Não há um trabalho para você, não há impossíveis. Há somente fazer aquilo que eu e você, nós já deveríamos estar fazendo. Nós precisamos com pressa, irmão. Sabe por quê? Porque nós vamos ficar aqui e nós vamos nos reunir milhares e milhares de vezes até que Jesus venha, ou que nós tenhamos o nosso dia de estar com o Senhor, e a gente pode passar todo este tempo vivendo a mesma vida, preso nas mesmas coisas, agindo das mesmas formas, ignorando a voz de Deus repetidas vezes, agindo como se o Senhor Ele não falasse conosco. E nós vamos para as nossas casas e nós continuamos com as nossas casas destruídas, nós continuamos vendo os nossos amigos se perdendo, nós continuamos vendo o nosso trabalho totalmente cheio daquilo que não provém do Senhor, e nós continuamos fazendo isso. Sabe por quê? Porque nós não estamos dispostos a fazer aquilo que o Senhor, Ele disse que faria. O Senhor, Ele nos ensinou, irmão, através do seu plano perfeito, através da perfeição do plano de salvação, que eu e você, nós podemos fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Não havia acesso, não havia lugar para que o Senhor habitasse. Não havia nada para mim e para você. O Senhor, Ele criou este caminho. Ele trouxe essa ligação renovada entre nós e o Senhor. Ele possibilitou. Pensa, irmão, Deus é Deus, querido. Deus não precisava sangrar numa cruz. Deus não precisava. Tudo que Ele precisa, Ele tem. Tudo que Ele precisa é dEle. Tudo que nós achamos que é importante significa nada para Deus. Porque tudo que nós achamos que é bom e é legal e é incrível é nada comparado ao Senhor. E mesmo assim, nas ínfimas coisas que nós poderíamos agir através do poder do Espírito Santo e trazer transformação às nossas vidas, nós nos retemos, irmão. Sabe por quê? Porque custa. E eu não estou aqui para ser hipócrita, porque custa para mim. Não estou aqui para ser hipócrita e dizer para nós que, é tranquilo. Imagina, irmão, você vai pegar, você vai chegar na sua casa, você nunca mais vai ver pornografia, você não vai humilhar os seus filhos, você não vai tratar a sua esposa com desprezo, você não vai maltratar o seu marido. Simples, irmão. Você vai chegar, não, a partir de amanhã você vai acordar e, nossa, meu Deus, ninguém vai precisar ligar para você limpar a igreja. O pastor vai ter que pedir para a pessoa não vir, porque de tanto que você vai querer gastar no reino de Deus. Imagina, eu vou fazer, mas eu preciso fazer. Não é tão simples, querido, mas é possível, porque o nosso Senhor, Ele nos ensinou que é possível. O nosso Senhor, Ele nos mostrou que é possível, que basta que nós correspondamos ao nosso Deus. Sabe o que é? Não é só abrir uma porta, é pôr uma mesa para o Senhor. Nós estamos à mesa com o Senhor. Sabe o que o Senhor disse que Ele faria? Entraria na nossa casa e cearia conosco. Ele não disse que poria uma mesa para mim e para você.
Ele não disse que Ele nos serviria mais uma vez. Agora nós servimos ao nosso Deus. Nós servimos ao nosso Pai. Nós temos uma mesa preparada para o nosso Deus. Sabe o que você tem? Você gasta diante de Deus. Sabe o que você faz? Você gasta diante de Deus. Sabe o que? As coisas difíceis que você tem para romper na sua vida, você faz isso diante de Deus, sentado à mesa com o Senhor. O Senhor muda o seu entendimento. Sabe o que Satanás, ele adora? Que nós estejamos presos numa mentalidade onde tudo é normal, onde a minha situação na minha casa é normal, onde a minha situação na igreja é normal, esse jeito que eu oro é normal, esse jeito que eu busco a presença de Deus é normal, a minha negligência é normal, a maneira com que eu trato os meus filhos é tudo normal, a maneira com que eu me relaciono com os meus amigos, isso é tudo normal. Satanás, ele ama quando eu e você estamos no estado de normalidade. Tá tudo normal. Isso aqui tá bom. Esse é um bom nível para se estar. Esse é bem confortável. Tranquilo, eu venho, recebo de Deus, ouço uma palavra, sou ministrado, o Senhor nos ama, irmão. O Senhor nos ama, Ele vai falar com você todos os dias. Ele está à porta e bate incessantemente. Todos os dias, se você sair da sua casa disposto a ouvir a voz do Senhor, você vai ouvir a voz do Senhor. Mas isso não é só o que o Senhor tem para você. O Senhor, Ele quer entrar e Ele quer morar. E Ele quer sentar à mesa conosco. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos guiar. Ele quer nos conduzir. Ele quer que nós o sirvamos com a nossa vida. Ele quer que nós gastemos o nosso dia na presença dEle. Ele quer que a nossa mente ela não pare de funcionar e de gastar até que a gente consiga resolver as circunstâncias que têm nos aprisionado. Sabe o que nós precisamos fazer? Qualquer coisa para ser livre das prisões que nós temos vivido. Nós temos que fazer qualquer coisa. Nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito, irmão. Se você precisar perdoar, você perdoa. Se você precisa abandonar alguma coisa, você abandona. Se você precisa negar a si mesmo, você nega. Se você precisa recomeçar 1000 vezes, você recomeça. Porque essa é a vontade do Senhor. Porque essa é a vontade de Deus. Que eu e você, nós paremos de fazer só o básico. A gente faz o básico, irmão, e tá bom. Tá ótimo, é normal. Só que o Senhor, Ele tem aquilo que é extraordinário. O Senhor tem, eu e você, termos intimidade com Ele tal, que nós vamos abrir a nossa boca e as vidas vão ser transformadas. E nós vamos levantar as nossas mãos, nós vamos estender as nossas mãos. Os enfermos serão curados. É isso que o Senhor tem para nós. Não uma vida da minha coisa, das minhas realizações, das minhas conquistas. Isso é tudo bom, irmão. É tudo bom. Mas o Senhor tem mais. O Senhor, Ele precisa que nós nos levantemos. Já é tempo da igreja de Cristo se levantar, não como aqueles que são abençoados, benditos do Senhor. Glória a Deus, o Senhor nos ama, mas nós precisamos nos levantar como aqueles que querem gastar a sua vida, querem servir ao Senhor, querem entregar ao Senhor, ter um Deus morando dentro de você e se ceando todos os dias conosco, vivendo em nós, habitando em nós, mas vivendo conosco, irmão, agindo em nós. Eu não sei aquilo que você tem que deixar, eu sei aquilo que eu tenho que deixar. Eu não sei quantas horas a mais você precisa dedicar ao Senhor. Eu não sei se você tem que mudar a rotina da sua casa. Eu não sei se você tem que falar algo novo para o seu marido. Eu não sei se você tem que se movimentar de uma maneira diferente lá no seu trabalho, na sua escola. Eu não sei se você tem que perdoar alguém. Eu não sei se você tem que recomeçar 1000 vezes algo na sua vida. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele nos deixou maravilhosamente claro que nós precisamos fazer aquilo que é necessário, que precisa ser feito. Já deu o tempo, irmão. Já deu o tempo de nós entrarmos na igreja, nós levantarmos as nossas mãos, nós entoarmos cânticos, nós cantarmos e nós cantarmos e nós cantarmos e nós voltarmos para nossa casa para viver da mesma maneira que nós estávamos vivendo antes de chegar aqui.
É tempo de nós fazermos lá e continuar fazendo na presença do Senhor neste lugar. É tempo de nós vivermos na nossa casa transformações e nós continuarmos a transformar os ambientes onde que nós estamos. O Senhor, Ele tem algo específico para mim e para você. Sabe o que eu estou fazendo aqui, irmão? Fazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque Ele falou comigo a respeito do que eu preciso fazer. Eu não tenho como fazer você entender o que você precisa fazer. Eu não tenho como fazer. E às vezes, ao invés de eu e você nós ficarmos felizes, porque o Senhor Ele tem pressa, que eu e você paremos de lutar contra essas coisas, paremos de resistir. E o Senhor, Ele tem pressa. E às vezes a gente, ao invés de ficar feliz, a gente fica chateado. Sabe por quê? Porque dói, irmão. E eu não sou ninguém para dizer que não é difícil. Eu não sou ninguém para dizer que não vai custar. Mas vale a pena. Porque a mudança que o Senhor faz é diferente da mudança que você acha que deve ser feita. A cura que o Senhor traz é diferente da cura que você acha que Ele deve trazer. Aquilo que o Senhor Ele fez na minha vida é diferente do que eu imaginei que Ele deveria fazer. Eu achava que o Senhor deveria fazer de uma forma... E o Senhor me surpreendeu fazendo de outra maneira. Mas essa maneira é perfeita, irmão. É tempo de nós começarmos a fazer. O que o Senhor disse que você tem que fazer? Você tem que amar, então você ama. Você ama o seu inimigo mesmo, irmão. Custa, mas vai trazer a glória de Deus sobre a sua vida. Você vai ter acesso ao Pai. Porque enquanto nós estivermos aqui reunidos, enganando ao Senhor com as nossas orações de eu te amo, Jesus, e fazendo tudo errado lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, não tem glória de Deus, irmão. Não se engane, não há glória de Deus. A glória de Deus para arrependimento de pecados. A glória de Deus para mudança de vida. A glória de Deus para doação ao reino do Senhor. A glória de Deus sendo derramada quando nós recebemos o nosso Deus e nós também entregamos a Ele. Se coloque de pé no seu lugar. Tenha liberdade na presença de Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos por um momento. Se você tiver liberdade, irmão. No passado, o homem, ele voluntariamente se afastou do Senhor. Adão e Eva, voluntariamente, por vontade própria, querido. Não deixa Satanás te enganar, que houve algum outro motivo, que houve alguma outra razão. Mas se Satanás não estivesse lá, se o diabo não tivesse tentado Eva, ela teria encontrado outra maneira de fazer aquilo que desagrada ao Senhor, porque nós não estamos sendo tentados todos os dias, mas nós fazemos muitas vezes, todos os dias, aquilo que nós queremos fazer. Nem tudo que nós escolhemos fazer foi Satanás que nos ofereceu, irmão. Tem coisa que eu e você a gente busca, tem coisa que eu e você a gente procura, tem coisa que a gente quer que aconteça porque a gente quer. O homem, por vontade própria, ele deixou a presença do Senhor voluntariamente, porque Ele quis. E hoje o Senhor, Ele nos chama a querer, a desejar, a fazer. Não depois, não daqui uma semana, não daqui a alguns dias. O Senhor, Ele precisa que nós façamos agora. Se tem algo que você precisa liberar, você precisa liberar agora. Não é mais tarde. Não é se Deus confirmar essa palavra. Não é se, mas se Deus falar, não, irmão. É agora. Você precisa amar agora. Você precisa perdoar agora. Você precisa recomeçar agora. Você precisa liberar o seu coração agora. Você precisa começar a fazer, querido. Porque o Senhor, Ele pode fazer as coisas novas, mas é na sua vida. Não é na vida de ninguém, é na sua vida. O Senhor, Ele quer restaurar a sua casa, mas Ele quer restaurar a sua vida. O Senhor, Ele quer mudar lá no seu trabalho, mas o Senhor, Ele quer mudar você. O Senhor, Ele quer mudar a minha vida. O Senhor, Ele quer entrar dentro do meu coração. Por isso que o Senhor, Ele está à porta e Ele bate. Porque Ele quer mudar a mim e a você. Nós vamos começar a agir como aqueles
que querem a mudança, como aqueles que querem a transformação, como aqueles que querem, como aqueles que fazem, como aqueles que se posicionam, como aqueles que dão início, como aqueles que não esperam que os outros mudem, mas aceitam a responsabilidade de mudar a sua história através do poder transformador do Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, nós nos levantamos como sua igreja. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar aquelas coisas que você precisa, que o Senhor Ele sabe, que o Senhor sabe, mas que você precisa falar para o Senhor. Faça aquilo que precisa ser feito, irmão. Faça aquilo que precisa ser feito nessa noite. Comece a falar com Deus. Comece a pedir para o Senhor, Pai. Oh, eu quero deixar aquilo que tem me mantido longe do Senhor. Oh, maravilhoso Jesus, eu quero fazer a sua vontade, Pai. Coração queimou, ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, larará. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Só vai fazer o que tem que fazer quem se prostra. Querem suas mãos, nós só vai fazer o que tem que fazer quem se permanecer prostrado a Ele, rendido a Ele, rendido à vontade dEle, aleluia. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. E vem, larará, 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 eu quero o teu fogo, Deus, aleluia. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O meu coração é teu, meu coração é teu. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Queria te convidar a levantar suas mãos no seu lugar. Levante suas mãos, levante o mais alto que você puder. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós dizemos ao Senhor que nós nos rendemos a Ele. Oh, que só Ele é o Todo-Poderoso, que nós não podemos fazer nada. É isso que nós dizemos ao Senhor quando nós levantamos as nossas mãos. Nós dizemos que nós não podemos fazer, que é Ele que pode. Nós rendemos ao Senhor as nossas vontades, querido. Ao teu coração, Deus. Se é algo que custa para nós, irmão, se é algo que dói em nós, é deixar o nosso direito de justiça. Ei. Sabe, algo que machuca o nosso coração como seres humanos,
É quando nós queremos que as coisas sejam feitas de uma determinada forma, porque é o certo, é o justo. E sabe de uma coisa, querido? Talvez você esteja certo. Talvez não seja justo mesmo. Talvez eu e você, nós não merecíamos passar pelo que muitas vezes nós passamos, experimentar o que nós experimentamos, vivermos muitas vezes o que nós vivemos. O Senhor, Ele não quer que eu e você, nós finjamos que não importa, querido, importa e dói. Mas o Senhor quer estabelecer o reino dEle sobre a nossa vida. O Senhor, Ele quer que a nossa justiça seja a justiça dEle. Eu não sei se você entende, irmão, o que eu quero dizer. Mas o Senhor, Ele deseja nessa noite que eu e você nós compreendamos, que nós finalmente consigamos entender, que nós precisamos começar agora, nesse momento, querido. Não é daqui a pouco, não é para depois, não é para quando você estiver melhor, não é para quando você tiver feito um sei lá o que. Não é essa hora, é agora. O Senhor, Ele precisa que eu e você, nós rendamos a nossa vida agora. O Senhor, Ele precisa que eu e você abandonemos os nossos pecados agora. O Senhor, Ele precisa que eu e você paremos de fazer isso agora. Ai, irmão, está escrito que Jó, ele foi mudado a sua sorte enquanto ele orava pelos seus amigos. Irmão, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para que nós possamos liberar os nossos corações. Se há algo que tem prendido os seus sentimentos, essa é a noite, este é o lugar. Não é daqui a pouco, querido, é agora. Não há justiça melhor que o amor de Deus. Não há justiça melhor do que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada melhor do que a presença do nosso Deus transformando vidas ao nosso redor, mudando circunstâncias onde nós entramos. Não há nada melhor do que viver a transformação que vem dos céus. Renda-se ao Senhor nessa noite. Fale pro Senhor, é tudo teu. Senhor, eu quero o seu reino sobre mim. Eu quero o seu reino sobre a minha casa. Eu quero o seu reino sobre o meu casamento, sobre os meus filhos. Ensina-me a amar aqueles que me perseguem. Maravilhoso Jesus. A canção que você gosta de ouvir, o clamor que te traz de volta aqui. Faz de mim o perfume que você quer sentir, a canção que você gosta de ouvir, o clamor que te traz de volta aqui.